Alta Frequência desta quinta-feira tem a honra de receber mais uma mulher e personagem importante, desta vez no meio jurídico eleitoral. Com 18 anos de carreira, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, uma vasta experiência na área. Além disso, graduação também em Administração pela mesma universidade. Maria Benigno está conosco hoje, é a nossa entrevistada aqui no Alta Frequência, na campanha Elas Têm o Poder, da Rede Difusora de Rádio, do Grupo Rede Difusora de Rádio, neste mês de março, em homenagem às mulheres. Ela já está aqui conosco na ponta da linha. Boa tarde, doutora Maria Benigno, seja bem-vinda ao Alta Frequência. Obrigada, Thaís, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando por qualquer mídia a Band News, e é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês, e principalmente nessa roda de entrevista com mulheres. Me sinto muito honrada de poder participar e contar um pouco da minha vida, da minha história. Nesse contexto, jamais a senhora ficaria fora, doutora. Queria dizer que a gente tem muito orgulho de tê-la aqui sempre conosco, contribuindo também com informações. E como a gente está dando destaque à mulher, a esse espaço que ela ocupa, a gente sempre está passando as influências que essas mulheres têm de muito poder, onde ocupam, onde estão, muito destaque. A senhora ocupando uma área eleitoral que são poucas mulheres que estão neste caminho. Queria que a senhora falasse sobre as suas inspirações, as suas influências também, as suas influências para chegar até este caminho da justiça eleitoral aqui no Amazonas. Bom, as minhas influências como advogada, assim, infelizmente, não eram mulheres, né? Até porque, assim, principalmente nessa área eleitoral, não tinha mulher que atuasse. Não que eu me lembre. Então, assim, o meu avô foi uma grande influência, e os advogados que já estavam ali e que me receberam como uma mulher, uma jovem que estava começando. Mas depois disso eu pude acompanhar outras advogadas, e aí eu tenho assim como referência duas advogadas que eu até gostaria de citar aqui. Uma hoje em dia é ministra do TSE, ministra substituta, que é a ministra Maria Cláudia Buchianeri. Eu a conheci como advogada e sempre admirei muito a atuação dela, muito destemida, muito impositiva nas suas colocações, nas suas posições. E uma outra também que tem um trabalho na advocacia eleitoral, e hoje ela tem feito... ela tem uma atuação muito no sentido de promover cursos de formação para mulheres que queiram entrar, né, na disputa política, que é a Gabriela Hollenberg. Então, essas duas mulheres e advogadas são as minhas atuais inspirações para trabalhar no direito eleitoral, que você bem ressaltou, é uma área, um nicho ainda muito masculino. E é exatamente mostrando que a senhora tem esse destaque, doutora, que a gente queria falar dos desafios. É sempre muito desafiador. A gente fala que para a mulher ocupar algum espaço, seja ela de chefia, ela tem que mostrar todo dia a sua competência, ela tem que mostrar todo dia a sua qualidade, matando um leão por dia, não só no trabalho, mas também tem outras atividades que são voltadas à sobrecarga para a mulher. Queria que a senhora dissesse qual é o maior desafio que a senhora tem, também estando nesse setor da advocacia jurídica eleitoral aqui no Amazonas. Você falou tudo, porque por mais que eu já tenha uma experiência que hoje é inquestionável, eu já trabalho há mais de 15 anos nesse ramo, mas por ser mulher, né, e por estar sempre com políticos e até mesmo com outros advogados, pessoas que são acostumadas a ter esse poder de decisão, eu acho que é sempre um grande desafio quando alguém me questiona ou me pergunta sobre determinado assunto que tem a ver com o que eu faço, com o meu trabalho, e quando eu dou a minha opinião, a minha resposta, fica aquela dúvida. E aí eu tenho certeza que essa pessoa, ela sempre vai procurar validar a minha resposta com um outro profissional, geralmente um homem, né? Então, de fato, a gente precisa, assim, demonstrar o dobro de competência, o dobro de estudo, o dobro de dedicação, porque até mesmo inconscientemente existe essa questão de achar que a mulher ela não está no nível
de um profissional homem, mas a gente vai brigando, abrindo espaço, com jeitinho. Felizmente, nunca houve nenhuma situação em que eu me senti, por exemplo, ou humilhada ou assediada. Felizmente, até os meus colegas que advogam nessa área são maravilhosos, nunca me trataram com nenhum tipo de discriminação por eu ser mulher, mas eu sinto que quando começa um processo eleitoral, você percebe que há uma grande procura, né, por homens, porque eles naturalmente são vistos como impõem mais respeito, porque eles são melhores de briga, porque eles são mais impositivos. Então, isso ainda é algo que a gente precisa trabalhar, porque as mulheres estão aí mostrando que têm competência e às vezes até muito maior, e outras habilidades que são próprias, né, da mulher. Então, é um desafio diário. Eu não tenho dúvidas. Eu ia perguntar se já tinha acontecido algum caso que lhe deixou desconfortável. A senhora falou exatamente de validar a resposta. Às vezes tem duas pessoas, a mulher fala, dá a sua opinião, e aí vem o homem e fala a mesma coisa que a mulher falou, mas para dar um respaldo a mais. Olha, minha amiga disse isso, só para você entender, como se você tivesse falado e ele não tivesse entendido. Mas, enfim, já que a senhora disse que não passou por nenhuma situação dessa, eu ia fazer essa pergunta, eu queria que a senhora falasse da presença da mulher justamente nesse cenário, no STF, uma composição, parece a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, entre muitos homens. A presença da mulher, ela tem que ser mais forte, mais marcante agora, atualmente, dando esse espaço também às mulheres, doutora? Com certeza. A gente tem visto muitas campanhas nesse sentido, principalmente no mês de março, no Dia da Mulher, né? Essa ênfase, a necessidade de participação maior das mulheres, até por conta da representatividade. Nós somos a maioria do eleitorado, a maioria da população, mas nós não estamos nesses espaços. E você falou aí dos órgãos de cúpula, né? O STF e o TSE. E a gente percebe que há um crescente movimento para que essa vaga que vai abrir, que é da ministra Rosa Weber, que vai abrir possivelmente em setembro, se eu não estou enganada, que ela seja ocupada por uma outra mulher. E aí há movimentos, né, de mulheres, movimento de instituições, de organismos, para garantir que pelo menos se mantenha as duas mulheres que estão lá, que é a Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia, senão restará apenas uma. E, de igual forma, no TSE, que é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, hoje nós só temos a ministra Carmen Lúcia, inclusive na sessão que foi realizada hoje, chamou-se a atenção exatamente para isso, que não adianta só fazer campanha, não adianta só falar, não adianta só enaltecer as qualidades da mulher, é preciso colocar em prática, e isso tem sido colocado em prática, por exemplo, no STF, quando vai formar listas tríplices para a escolha de ministras. Essa ministra que eu citei, a ministra Maria Cláudia Buchianeri, ela estava em uma lista que era composta por outras duas mulheres, ou seja, 3 mulheres. Isso foi feito pelo STF como uma maneira de deixar muito claro que é preciso dar essa resposta, né, e impedir que, se houvesse uma mulher e 2 homens, ou 2 mulheres e um homem, que o homem fosse escolhido. Então, com 3 mulheres não havia chance, na época era o presidente Bolsonaro, de ele escolher outra pessoa, só podia ser mulher. Então, essas são medidas concretas, né? Não apenas aquelas rodas de conversa, reuniões, debates, campanhas, são medidas concretas que precisam ser adotadas em todos os órgãos. Eu sei que a OAB, o Conselho Federal e o Conselho aqui do Amazonas também, eles trabalham com essa composição paritária, se são 30 cargos, 15 serão mulheres, 15 serão homens, e assim, a gente vai diminuindo essa falta de ocupação das mulheres, né, de representatividade. Doutora, ainda nessa esteira, só para a gente finalizar, que o nosso tempo já está bem apertadinho também, eu queria que a senhora falasse a respeito exatamente dessa composição aqui no Amazonas. A senhora falou da OAB, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho. Na sua opinião, claro, o profissionalismo seu é inquestionável, então a gente não fala da sua ocupação nesse espaço, mas outras mulheres, falta oportunidade também para elas em se tratando de Amazonas, na sua opinião?
acredito que sim. Eu acredito que, assim como acontece no STF e no TSE, é preciso que essas medidas concretas sejam colocadas em prática. No Tribunal de Justiça, a gente tem a felicidade de hoje ver um número de mulheres que já é significativo, né? Se eu não me engano, são 6 ou 8 mulheres dentre os 26 desembargadores. E o mais importante, 2 estão comandando, a presidente e a vice-presidente, né? Então, isso é algo, assim, até merecedor de destaque. Em outros tribunais também tem acontecido isso, né, nas votações de listas tríplices, que é exatamente para escolher um advogado que vai ocupar lá uma das cadeiras do tribunal, essa preocupação, sim, de garantir que a lista seja, no mínimo, paritária, mas sendo tríplice, pelo menos uma mulher, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito, não é admissível que se diga que as mulheres não se interessam ou que não existe mulher capaz que possa estar ocupando esses cargos. Na verdade, é um trabalho de conscientização desses que estão no comando, né? Aqueles que vão escolher esses nomes precisam dar a oportunidade para essas mulheres. E essa luta é constante. Eu, por exemplo, estou sempre colocando meu nome, participando, porque eu acredito que isso precisa ocorrer, que a gente precisa ter mais mulheres. E a gente espera que daqui a uns anos, quando eu tenho uma filha, né, eu espero que quando ela for adulta e quiser ocupar algum cargo, que já não tenha tanta dificuldade como a gente vê hoje em dia. Eu não tenho dúvidas que esses espaços serão ocupados porque as mulheres querem. A gente vê no cenário que a senhora está da política, a participação das mulheres é muito pequena ainda. A gente espera que isso mude daqui para frente, porque mulheres representam, de fato, mulheres também em todos os espaços. Doutora, foi uma satisfação muito grande, enorme, de todos nós aqui do Alta Frequência recebê-la para a campanha. Elas têm o poder. Com certeza, a senhora é um destaque no meio da advocacia eleitoral, no meio dos seus colegas profissionais também, com certeza o seu nome sempre estará lá. Muito obrigada por nos atender, por contribuir conosco aqui nesta campanha. Elas têm o poder e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Thaís. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutora.